Boa tarde. Boa tarde, gente. Meu nome é Andréa Zimmermann. Tenho a satisfação de estar aqui facilitando a nossa última mesa do Congresso Brasileiro de Trilhas. Essa mesa vai tratar de onde estamos, o que foi significativo do nosso congresso, o que a gente fez aqui hoje e para onde vamos, né? Daqui para frente, como é que vai ser a partir desse marco, né, que está sendo o Congresso Brasileiro de Trilhas. Mas antes da gente chamar aqui as nossas autoridades, os nossos convidados, eu queria pedir uma salva de palmas para o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, do estado de Goiás, que apoiou e viabilizou a realização desse congresso. Então, por favor, uma salva de palmas para o governo de Goiás. Obrigada. Então, toda a equipe do governo de Goiás se empenhou, se dedicou e fez esse evento, claro, junto com tantos outros que vocês vão ouvir aqui, os agradecimentos, mas a gente não podia deixar de iniciar agradecendo e honrando toda essa dedicação e tudo que foi feito para a gente realizar esse evento maravilhoso. Bom, e aqui, para que a gente possa compor a nossa mesa, vamos ter 7 pessoas que vão estar aqui conosco, dialogando sobre esse evento e sobre tudo o que aconteceu. E além dessa reflexão que a gente vai fazer final, vamos emendar com todo o encerramento do evento. A gente vai ter a Carta dos Goiáses, que vocês vão entender que é um documento que a gente assina aqui, finalizando esse trabalho, e vamos celebrar aqui o nosso final aqui do Congresso. Então, essas são as cenas do nosso último momento. Então, para compor a mesa aqui de encerramento, eu gostaria de convidar a Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, nosso anfitrião. Por favor, Fabrício. Pode sentar aqui ao centro. Muito obrigada. Convido também Daiane Rocha, diretora de concessões do Ministério do Meio Ambiente. Daiane, que abraçou também esse evento, muito obrigada. Gostaria de convidar a Tatiana Petra, coordenadora geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo, que também papel fundamental do Ministério do Turismo aqui na organização e realização do evento. Obrigada. E aqui, a gente não esperava que ele estivesse aqui conosco, mas ele veio de moto e está participando do nosso evento, então não poderíamos deixar de convidar também para estar conosco Marcos de Castro Cianovic, presidente do ICMBio. Por favor, Marcos. Fazendo a representação e simbolizando o nível dos municípios aqui, eu gostaria de convidar Mário Montavani, presidente da Fundação Florestal de São Paulo. Obrigada, Mário. E também convido Axel Grael, prefeito de Niterói, por favor, nosso futuro anfitrião. Por último, mas não menos importante, Hugo de Castro, presidente da Rede Brasileira de Trilhas. Obrigada. Eu peço para que todos sentem, todas possam sentar, por gentileza. Obrigada, obrigada, Hugo. Bom, e esse momento aqui de finalização e de reflexão, nós vamos dividir em 2 partes. Primeiro, onde estamos, o que simbolizou esse congresso, e para fazer essa primeira reflexão, eu vou convidar o Hugo. O Hugo vai trazer digamos assim, vai voltar no tempo para lembrar para a gente como foi essa construção e tudo o que aconteceu para a gente chegar até esse último dia. E, em seguida, eu vou convidar a cada um dos senhores e senhoras para nos trazer perspectivas de futuro. Então, a partir dessa visão de onde estamos, do marco que foi esse congresso, do momento que estamos da Rede Trilhas, o que a gente vê daqui para frente na perspectiva de cada uma das instituições. Então, a gente queria uma visão geral, uma perspectiva de futuro, de panorama, de como podemos caminhar e articular essa rede daqui para frente. Então, primeiro, vamos ouvir o Hugo. Por favor, Hugo.
Posso ficar de pé? Pessoal, é um prazer. Eu estou falando que eu estou anestesiado de tanta alegria que eu estou aqui, depois de 5 dias maravilhosos. Né? A gente não esperava um engajamento tão grande da sociedade participando aqui com a gente. Né? Muito bom. Palma para vocês. Ó. Pessoal, para falar um pouquinho disso, né, a gente tem que voltar ao passado. Olhar uma pessoa que pensa fora da caixa, que trouxe uma ideia inovadora para o Brasil. Você é maluco, você é doido, não vai dar certo. Mas o tempo passa, o tempo vai passando. O tempo passou e o ICMBio incubou essa ideia. O ICMBio poliu a ideia. O ICMBio criou uma metodologia com essa ideia. Metodologia iniciando, não madura, mas essa metodologia foi começando a implementar as trilhas dentro das unidades do ICMBio. E o ICMBio fazendo o seu papel de espelhar para a sociedade civil e para os outros entes federativos como se deve fazer. Né? E com isso inspirou a sociedade civil para se organizar e construir as suas primeiras trilhas. Começou a surgir as trilhas num processo empírico de erra e acerta, mais acertos que erros, refinando a metodologia. E foi surgindo as primeiras trilhas com sucesso. Né? Nosso caso simbólico da Transcarioca, que a gente fala aqui, é a nossa primeira trilha com uma metodologia mais refinada do que a gente consegue ver aqui hoje nesse congresso. E essas trilhas iniciais inspiraram outras trilhas. As trilhas foram surgindo de forma desgovernada no Brasil, que é gigante. Surgiu uma trilha na Amazônia, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, mas surgiu de formas desorganizadas. As trilhas não estavam coordenadas. A gente estava rumando para o conjunto que a gente nunca quis. A gente vendo que a gente estava formando um conjunto, a sociedade civil viu a necessidade de criar uma entidade para organizar essas trilhas em um sistema. Então a gente fundou a Associação Rede Brasileira de Trilhas. Isso foi em 2018. E hoje a gente está aqui nesse congresso, comemorando essa vitória gigantesca. Né? Esse congresso foi inimaginável pensar que foi feito em 4 meses por 8 pessoas que nunca se viram e começaram a se falar diariamente pelo WhatsApp. Isso é uma loucura. E deu certo, pessoal. Você sabe por que deu certo? Porque essa ideia faz sentido. Se não tivesse sentido, não tinha essas pessoas aqui. Isso também demonstra o quão grande nós somos. O quão grande nós somos, todos. Né? Porque estamos fazendo juntos, todos juntos. Essa é uma vitória. A gente olha a nossa estrada, que a gente percorreu até aqui, e a gente precisa deleitar todas as nossas vitórias. Tivemos derrotas também, mas mais vitórias que derrotas. Mas a maior vitória é essa, é hoje, no encerramento do nosso congresso. Uma vitória muito grande de todos. A gente só teve essa vitória porque nesse processo de caminhada, até chegar aqui, a gente construiu muitas parcerias. E hoje a gente vai assinar outras parcerias com outros entes queridos que a gente fez ao longo desse caminho. Mas também, nada disso aconteceria se o poder público não abraçasse a causa e desse a mão para a sociedade civil e falasse assim, vamos construir juntos uma política pública nacional. Sem isso, nada aconteceria. Mas, pessoal, sabe quem é o artilheiro dessa vitória? São vocês, todos os voluntários. Né? Somos milhares de voluntários. E vocês sabem por que temos milhares de voluntários? Porque a causa é boa, porque funciona, porque a gente está mudando vidas, a gente está mudando lugarejos. Eu tenho certeza que a gente vai poder mudar um pouquinho o nosso Brasil. Obrigado. E
aproveitando essa fala inspiradora do Hugo, o Pedro cochichou para mim aqui o número total de inscritos que tivemos no nosso congresso virtual e presencial, 1.994 pessoas inscritas. Quase 2.000 pessoas e presentes aqui conosco, 683 pessoas. Isso o primeiro congresso. Então, diante disso, diante das conquistas, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente conquistou para chegar até aqui também, eu pergunto para vocês, né? Considerando a visão de futuro, na perspectiva de cada instituição que vocês representam, como é que vocês enxergam a rede daqui para frente? Como é que vocês enxergam a rede de trilhas daqui para frente? E aí eu vou pedir, por conta do nosso tempo, eu sei que é difícil isso, mas vou pedir para cada um, por gentileza, buscar falar de uma forma objetiva em 5 minutos, para que a gente possa ouvir a todos e também não tomar muito tempo do nosso encerramento. Então, para começar essa reflexão, eu passo a palavra para a Fabrícia Amaral, presidente da Goiás Turismo. Bom, chegamos ao final. Final não, amanhã tem muita coisa boa também, né? Amanhã tem trilha, tem bike. Bom, primeiro agradecer vocês, gente. Em nome do governador Ronaldo Caiado, da nossa equipe. A gente trabalha aqui de forma muito integrada e só foi possível acontecer pela liberdade de trabalho que a gente tem. Apaixonado nessas histórias todas que vocês vêm contando. E Goiânia e Goiás ficou muito honrado de poder receber pessoas tão especiais. Impressionante. Desde quarta-feira, conversei com dezenas de pessoas, o brilho nos olhos, coração cheio, pessoas do bem. Não, é esse que é o nosso Brasil, essa que é a nossa luta. E a gente, no cargo público, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E a gente vai fazer, né? E principalmente cuidar de pessoas, né? Trilha tem muito a ver com pessoas, e o nosso governo tem muito disso, de dar a mão para as pessoas. Então, muito obrigado por terem vindo e a gente ser fonte inspiradora de tantas coisas positivas. E eu queria também... Alexandrina, por gentileza, rapidamente, eu vou gastar meus 5 minutos com isso, que eu preciso... Vem cá, por favor, Alexandre. Essas pessoas foram gigantes, gente, em organizar um evento. Irancé. Olha aqui. Tem mais gente envolvida, né, obviamente, uma equipe grande. A banda que estava tocando ontem era de servidores da Goiás Turismo. Você vê que os esforços, de forma muito natural, aconteceram. Obrigado, em nome do governo, obrigado por vocês fazerem tudo com muito coração, com muito profissionalismo e respeito. Então, os verdadeiros fazedores de história estão aqui. Tá? Obrigado. Bom, não deixa a chama apagar. A gente tem momentos e momentos de organização, poder público é assim, vida pessoal é assim, e o privado também. Pedro falou muito bem, vocês estão muito organizados. Eu acho que o momento é muito convergente do poder público participar. Vão para cima, traçam prazo, traçam meta e pode ter certeza que nós vamos estar com vocês. Eu conversei com a minha diretoria do Fórum Nacional de Turismo, eles iam autorizar a assinar, em nome de todos os secretários de turismo do Brasil, a carta. Então nós vamos junto. E vamos ver onde a gente consegue levar isso. Mas acreditem, eu acho que vocês estão no caminho certo, organização, profissionalismo, né? Muita gente capacitada envolvida, muita gente do bem envolvida. Então vamos junto, vamos trilhar junto. Aí a trilha não tem fim. Isso aí, grande abraço. Muito obrigada, Fabrício. Obrigada também a todo o trabalho da equipe da Goiás Turismo. E agora eu passo a palavra para a Daiane Rocha, diretora de concessões do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite a todos. Primeiramente, trago os cumprimentos do nosso secretário de Áreas Protegidas, o secretário Olivaldi, o nosso ministro. É com satisfação que nós estamos aqui nesta noite para poder contribuir com essa política pública que é tão importante e relevante para o nosso Brasil. Pensando em futuro, a gente entende que orçamento é muito relevante para que a gente consiga conduzir essa política pública e a gente consiga avançar, né, com as trilhas de longo curso e conectividade. Por isso, os recursos eles são fundamentais, porque através deles a gente consegue trazer, nos permite trazer
implementação para as nossas unidades, para as nossas trilhas, nos permite sinalizar, nos permite trazer capacitação para aqueles que são atores envolvidos nesse processo e que nos permite um ecoturismo de natureza. A gente sabe que é muito relevante os recursos financeiros, então a gente entende que para uma questão de futuro mesmo, esses recursos eles são bastante relevantes para que a gente pense em formas de manter essa política pública acesa, de que a gente possa angariar esses recursos. E não menos importante do que os recursos, precisamos pensar em governança. Mas não só por conta dos recursos, assim como nós tratamos aqui, e muito bem debatido ao longo de todo o Congresso, nós falamos das razões por que precisamos de uma governança no âmbito do sistema Rede Trilhas, no âmbito das trilhas de longo curso, mas uma vez que dispomos de recursos para a implementação dessa política pública, a gente precisa de ter atores que são relevantes nesse processo para que a gente consiga, de forma convergente, pensar a nível de Brasil, de forma estratégica na execução desses recursos, para que nós venhamos a pensar de forma macro, de forma a trazer esse desenvolvimento para todas as regiões do nosso país. Assim como disseminar essa política pública, não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, porque nós conhecemos o potencial da nossa nação, conhecemos o potencial que o Brasil tem e nós precisamos desenvolver as trilhas de longo curso no âmbito do nosso Brasil. Outro ponto que, ainda falando de governança, né, é algo que tem mexido muito com a gente no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, nós precisamos pensar em mecanismos que tragam alinhamentos dessa política pública no âmbito federal, estadual e municipal, para que a gente consiga convergir esforços e que possamos trabalhar de forma integrada, né? Nós, enquanto governo federal, nós temos as nossas iniciativas, temos a nossa política pública, mas nós precisamos trabalhar junto com os estados, junto com os municípios, para que possamos alcançar melhores resultados, para que possamos ser mais efetivos. É um desafio, é difícil, mas nós, do Ministério do Meio Ambiente, estamos dispostos a buscar esse alinhamento, junto com a associação, junto com a organização da sociedade civil, junto com o ICMBio, o Ministério do Turismo e todos aqueles que estão envolvidos nessa importante e relevante política pública. Então, esses são alguns pontos macros, entendemos que existem outros pontos que são importantes e relevantes, mas são desdobramentos desses pontos que nós mencionamos aqui, que serão tratados em momento oportuno. E, para encerrar minha fala, eu quero devolver o desafio para o Hugo, porque ontem nós tivemos um desafio na mesa e eu fiquei matutando com aquilo na minha cabeça, e a gente não poderia encerrar o nosso congresso sem dar uma continuidade naquilo que a gente se propôs a fazer aqui, criar um sistema de governança. E, em homenagem à Semana Mundial do Meio Ambiente, que vai acontecer semana que vem, eu quero propor o desafio de fazermos a nossa primeira reunião de governança no dia 3 de junho, no período da manhã, se o desafio estiver aceito para todos aqueles, né, Ministério do Turismo, ICMBio, a associação e todos aqueles que são os atores importantes e relevantes nessa política pública. Desde já eu agradeço a todos. A coisa que já está encaminhada, né? Que bom. Bom, passo agora a palavra para a Tatiana Petra, coordenadora geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo. Por favor, Tatiana. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, fazendo parte desse momento histórico, né, porque sonho que se sonha junto é muito mais gostoso e se torna realidade. Mas tornar esse sonho uma realidade ainda mais bonita é o nosso compromisso no Ministério do Turismo. O apoio do Ministério do Turismo ao primeiro Congresso Brasileiro de Trilhas reforça, né, o nosso compromisso na continuidade, no fortalecimento dessa importante política pública que vem sendo construída aí desde 2018, de mãos dadas, junto ao Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio. Nós temos ainda muitos desafios à frente, né, mas estamos cada vez mais fortalecidos e tenho certeza que depois desses 4 dias de imersão
né, de longo curso, que foram muito bem vividos aqui, de trocas, né? Foi uma experiência incrível, particularmente, assim, quero agradecer e parabenizar a organização, porque foi uma experiência incrível, esses 4 dias de trocas muito ricas aqui. Eu acredito que nós sairemos muito amadurecidos e cada vez mais unidos em prol das trilhas de longo curso do país. Trocando com o colega Fabrício, né, a gente pensando ali numa sugestão de levar para a Lei Geral do Turismo as trilhas de longo curso no âmbito da Lei Geral. Também, enfim, são inúmeras as ações, mas aqui reforçar o compromisso do Ministério em posicionar o Brasil no top list do destino de natureza e que a gente enxerga as trilhas de longo curso como um produto turístico competitivo e estratégico para essa finalidade. Então, com isso, eu encerro e agradeço a todos vocês por esse momento. Muito obrigada, Tatiana. Agora eu passo a palavra para Marcos Simanovic, presidente do ICMBio. Por favor, Marcos. De verdade, gratidão por poder ter participado disso. Esse sábado foi show. A melhor coisa que eu fiz foi pegar a moto e vir para cá mesmo, logo cedo. Vou continuar até amanhã, tem que escolher uma das trilhas, né? Mas, enquanto Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enquanto ICMBio, a questão da visão de futuro se confunde um pouco com um presente. Ela está quase aí ou já está aí. Que é justamente enxergar as trilhas e reconhecer as trilhas de longo curso como trilhas de excelência e como referência, justamente para se promover a integração entre aqueles que trabalham diretamente na conservação dos atributos naturais, com a população que vive nessas regiões e que também possui nas trilhas uma oportunidade de geração de renda, de empreendedorismo, de geração de recursos e tecnologia e inovação. A ideia é que isso aconteça de uma maneira estruturada, com locus no ICMBio também, e um locus que faça a aferição contínua disso. O quanto nós estamos transformando as trilhas em trilhas realmente estruturadas. O quanto essas trilhas estarão realmente organizadas e conectadas. O quanto a gente ganha em diminuição de processos erosivos na estruturação, o quanto a gente ganha com biota, com flora, fauna e etc., e o quanto a gente ganha em geração de rendas. Aferir, buscar melhores resultados, reaprender e fazer isso constantemente. Essa é a visão de futuro, porém, a gente precisa de apoio, né? Sempre. O ICMBio é um órgão que não se basta. A gente só funciona se todo mundo trabalhar junto conosco. Hoje de manhã, conversando com a nossa equipe, com alguns participantes, a gente já teve uma ideia, e é só uma ideia, ainda não é algo concreto. Eu já vou antecipar o convite para uma ideia, porque para ela funcionar eu vou precisar da participação de vocês. De vez em quando a gente ouve o pessoal falar em gabinete itinerante, não é isso? A gente sai do gabinete Brasília e vai para algum ponto do país para tentar fazer ou tentar observar em loco algum tipo de caso e estudar aquilo e poder ofertar ou facilitar melhorias. A ideia é nós fazermos um gabinete itinerante do ICMBio, a presidência vai, os diretores que puderem ir também, os coordenadores também, e vocês também. E esse gabinete itinerante, na verdade, vai durar 30 dias, começando no extremo sul do país e fazendo, a pé e com barraca, as trilhas conectadas até o norte do país. Durante essa nossa ida, para que o serviço público não pare, nós temos o sinal de internet em alguns lugares e talvez uma telefonia de satélite em outros, mas levaremos o SEI, que é o nosso processo eletrônico conosco, para não deixar de despachar os processos. Porém, durante esse caminho, a ideia é parar em algumas unidades de conservação, parar em algumas regiões de referência e conversar com os atores locais para poder fomentar melhorias para aqueles pontos chaves. E nessas paradas, convidar também, já fiz o convite para a Embratur hoje, já aceitaram, depois, lógico, o Ministério do Turismo, Ministério da Infraestrutura, convidar atores que estão em Brasília para que possam participar de parte dessa jornada do gabinete itinerante. Produto disso, a história de conhecer para decidir, conhecer para administrar, menos Brasília, mais Brasil, enfim, que as pessoas possam conhecer para realmente se apaixonar pela ideia das trilhas de longo curso e fazer isso acontecer de uma maneira parceira com a sociedade. Isso é só ideia, se virar realidade, a gente volta a chamá-los, tá ok? Essa é a ideia. E
Por fim, da mesma forma que o nosso colega Falcone, que esteve os outros 3 dias por aqui, fez no início, eu diria que qualquer visão de futuro em relação ao ICMBio só vai se tornar realidade se todos participarem, mas com um carinho todo especial. Novamente, eu peço uma salva de palmas para a equipe do ICMBio. Okay. Muito obrigada, Marcos. Eu queria aproveitar e pedir licença e pedir para quem é do ICMBio levantar para a gente reconhecer vocês. Tem uma equipe grande, uma salva de palmas, por favor, para todos e todas do ICMBio. Obrigada. Maravilhoso ter toda essa presença aqui conosco, né, no Congresso. E agora vamos ouvir Mário Mantovani, presidente da Fundação Florestal de São Paulo. Valeu. Cara, que bola dividida que eu estou aqui, viu? Ongueiro governamental agora, já imaginou uma coisa dessa? Mas eu queria dizer para vocês assim, acho que daquilo que a gente espera, quando o Pedro desafiou falando das trilhas, acho que foi o primeiro que falei assim, estamos dentro. Não quero nem saber o que era o projeto, porque eu acho que hoje o Alden falou de manhã, a humanidade desde que começou caminha, faz trilhas. E a gente precisa reconhecer isso, talvez seja o melhor jeito, mais democrático de a gente colocar as pessoas na natureza. É o método mais inclusivo que a gente tem de colocar as pessoas na natureza. E o nosso desafio, como organizações não governamentais, sempre foi de buscar trazer as pessoas para a natureza. Nós não somos os culpados pelas mazelas que estão acontecendo no Brasil hoje, com a destruição da Amazônia, porque é fácil dizer as ONGs. Qual ONG? Quem que destrói esse país? Nós não temos mais políticas públicas de meio ambiente. Está difícil. Nós temos pessoas que resistem a esse desastre que está sendo colocado. O Brasil nunca passou um momento tão ruim como a gente está vendo hoje. Eu reverencio cada um aqui. São todos parceiros, irmãos. Os governos vão passar, graças a Deus, principalmente esse. Mas nós vamos resistir, porque o que a gente espera de cada um de nós, que está lá recebendo uma pessoa que vai se iniciar no meio ambiente, é que elas sejam acolhidas, que elas sejam incorporadas na história que a gente construiu. E uma história de proteção ao meio ambiente foi uma história que a sociedade construiu na ditadura. O Cisnama, tudo isso que vem sendo destruído hoje, foi construído lá. Cada um de nós que fez aqui hoje, a sua contribuição nessa visão de futuro, é para superar essas dificuldades. Eu aqui tinha uma lista de coisas para contar por São Paulo, com a minha responsabilidade que tenho de estar representando o governo de São Paulo aqui, da Transmantiqueira que a gente vai estar fazendo, uma questão concreta, muitos parceiros que estão aqui, inclusive do ICMBio, juntos nessa. A Transpetar, que é um trabalho que a gente vai estar fazendo com as trilhas. Nós gastamos já lá na Fundação Florestal 54 milhões em revitalização e sinalização de trilhas. Tem coisas aqui, 27 unidades, 500 placas, os nossos monitores, guias, né, os conselhos de gestão das unidades de conservação. Simonovic, talvez a coisa mais importante, a decisão que me levou para a Fundação Florestal foi trabalhar com os conselhos de gestão, que são voluntários, como eu, que estou hoje colocando aquilo que eu tenho, talvez, de contribuição para ajudar as unidades de conservação. Nós temos que reconhecer cada uma dessas pessoas que colocam sua vida, que colocam seus ideais na proteção dessa natureza. É isso o desafio que nos move. É um momento muito difícil que nós estamos passando no Brasil. Eu não me lembro, nos 40 anos que eu estou militando como ambientalista, de ver tamanho retrocesso contra o maior patrimônio que tem o Brasil, que é a natureza. Espero que cada um de nós aqui, nessa luta, e eu ficava pensando, essa semana me perguntaram, vários de mídia perguntando, tem coisa para comemorar esse ano? E eu ficava muito triste, 66% de aumento de destruição na Mata Atlântica, que é o único bioma que tem lei. Desmatamento na Amazônia, todo dia batendo recorde. Nós fomos para Glasgow, foi um vexame a atuação do Brasil nessa COP. E eu pensando, o que a gente vai comemorar? Hoje, meu coração, minha alma sai daqui lavada,
porque tem gente que vai resistir e vai fazer isso. É isso, gente. Vamos resistir, nós vamos estar firme na luta. Obrigado. Pedro, a nossa live, só para não deixar esse número, a nossa live da NAMA deu mais de 2.000 pessoas sobre trilhas de longo curso, com os municípios participando. Muito bom. Bom, e para fechar esse nosso momento de reflexão de para onde vamos, eu gostaria de convidar Axel Grael, prefeito de Niterói, e nosso futuro anfitrião do 2º Congresso Brasileiro de Trilhas. Bem, eu queria também compartilhar, né, dessa sensação de todos, né, que já se manifestaram aqui. Esse dia que eu passei, infelizmente só pude chegar aqui ontem à noite, mas passar o dia de hoje aqui, compartilhando sonhos, né, com todos vocês, foi muito revigorante e nos enche de esperança pelo que vem pela frente. Eu fiquei me lembrando, Pedro, lá quando eu comecei como militante ambientalista, no final da década de 70, e eu tinha 4 prioridades, né, lá naquela época. Uma delas era criar o Parque Estadual da Serra da Tiririca. O outro era atuar pela Baía de Guanabara, né, pela despoluição da Baía de Guanabara. O outro era uma campanha por ciclovias. E também tínhamos uma campanha pela recuperação das lagoas, né, lá de Niterói, Piratininga e Itaipu. Era como pregar no deserto, porque era uma época que pouca gente falava sobre, aliás, sustentabilidade, o termo nem existia, né, o termo surgiu um pouco antes da Conferência do Rio de Janeiro. Mas, né, a gente pregava no deserto. Mário, que é da minha época de militância, né, a gente sabe o quanto, né, a gente caminhou ao longo desse período todo. E, em 1991, depois, né, já de vários anos, né, pela campanha de criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, eu fui convidado para assumir a presidência do Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro, que tinha a responsabilidade de administrar parques. E aquele parque que a gente tinha brigado para ser criado, que era o Parque Estadual da Serra da Tiririca, eu recebi do outro lado da mesa com a responsabilidade de implantar esse parque. E era uma época de assim, orçamento pífio. Não existia apoio, não existia verba para a gestão das unidades de conservação. E eu comecei a refletir muito sobre isso. Qual era o nosso problema? A gente não tinha uma visão empreendedora com relação às áreas protegidas. Quando o governo decide fazer uma estrada, por exemplo, já existem etapas, né? Você decide fazer, você faz um estudo de viabilidade, você faz um projeto básico, você faz um projeto executivo, contrata a obra e vai lá e faz a estrada. A maior parte das unidades de conservação do Brasil foram criadas no Dia do Meio Ambiente, no Dia da Árvore, numa solenidade, e depois não tem orçamento, não tem pessoal, não tem estrutura, não tem trilhas, e a gente sempre teve que superar e enfrentar, né, essa situação, enquanto a gente via os parques sofrendo, né, o que agora se intensificou muito. A gente vê as áreas protegidas aí, quantas notícias, né, de tentativas de redução, né, das áreas protegidas, as ameaças e ataques contra áreas indígenas, né, e a gente vê esse momento com muita angústia. Por outro lado, a gente tem que pensar que parques
podem e precisam ser uma ferramenta de desenvolvimento, e não aquela dicotomia que até a própria Rio 92, né, que faz agora 30 anos, que era uma conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento, ainda eram duas coisas separadas. Eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos a convite do governo americano, e parte da minha viagem foi acompanhar, né, o trabalho do Serviço de Parques americanos. E eu me lembro, Mário, de ser recebido lá pelo diretor do Serviço de Parques, e ele me falou uma coisa muito importante. Ele falou que os parques, as áreas protegidas dos Estados Unidos, geravam 3% do PIB do país. PIB americano, um PIBão. 3%. Não é bilheteria, são todos os negócios que giram em torno das unidades de conservação. Então, desde o turismo, baseado nos parques, né, os hotéis, os guias turísticos, todas aquelas atividades, os visitantes que vêm para os parques, como também, na época eles destacaram muito que uma indústria muito forte com relação aos parques eram aquelas indústrias que produziam algumas pisos especiais para as trilhas, pessoal que fazia a sinalização das trilhas, o pessoal que planejava, que promovia, né, trilhas que eram percorridas a bicicleta, percorridas a cavalo e percorridas a pé. Na época, né, o pessoal mais novo nem lembra disso, mas você tinha o Zé Colmeia na televisão, você tinha o Alligator, tudo isso, a indústria editorial em torno dos parques americanos é fortíssima. Tudo isso gerava 3%. E quando a gente olhava aqui para o Brasil, os parques vistos como sorvedores de dinheiro e não como uma oportunidade de desenvolvimento. Eu também presenciei lá uma coisa interessante, uma audiência pública sobre o orçamento de um órgão público lá. E havia lá uma negociação em torno de empreendimentos, né, de implantação, no caso era uma estrada, uma avenida, né, que ia cortar lá a cidade. E eles tinham uma negociação com as comunidades, né, com uma lógica muito simples, que era não deixar, né, que nenhum dos bairros que seriam cortados por essa avenida desvalorizasse o patrimônio das famílias lá, os imóveis. E sabe o que todo mundo pedia para que as áreas não desvalorizassem? Pediam parques. Então, gente, e aí a gente transporta isso para cá. Eu me lembro, eu conheci o Pedro há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás. A gente compartilhava a mesma sala, a gente conversava muito entre nós e falávamos sobre essas iniciativas, né, como fortalecer os parques, como fortalecer, né, os programas de implantação de trilhas. E a gente precisava superar essa dificuldade de fazer com que trilhas fossem priorizadas, com que os parques fossem priorizados. Várias vezes, né, quando a gente se viu em dificuldades, a gente buscou o caminho da ambição. Né, quando a Mata Atlântica estava sendo devastada rapidamente, surgiu o SOS Mata Atlântica, olhando para o bioma como um todo. Quando a gente via a dificuldade de implantação das unidades de conservação da Mata Atlântica, eu participei do processo de criação da reserva da biosfera da Mata Atlântica.
que é o que nós estamos fazendo agora. É dando escala, dando dimensão às estratégias de implantação de trilhas, fazendo com que cada iniciativa local lá numa cidade ganhe escala e faça sentido em torno de uma estratégia maior. Isso fortalece a ação de todos. Isso faz com que a gente perceba que o que a gente faz ali naquele bairro, naquela comunidade, naquela floresta, naquele fragmento de floresta perto da casa da gente, faz sentido com uma estratégia que vai do Oiapoque ao Chuí. Isso fortalece, gente. E sempre que a gente fala disso, não sempre, mas com alguma frequência, quando a gente fala de trilhas de longo curso, as pessoas falam, mas quem é que vai vir do Oiapoque ao Chuí? E hoje o Alex, né, usou até um argumento muito forte. O fato dessas trilhas terem continuidade não significa que você vai ter que fazer tudo. Mas isso é bom até para o mercado do ecoturismo. Porque você faz um trecho hoje, você cria a vontade de fazer o próximo trecho, e com isso você vai criando, né, uma demanda, né, e uma vontade de usufruir as nossas trilhas. Eu me lembro também, quando fui presidente do IEF, na transição com a diretoria que saía, eles me disseram uma coisa: o Parque Estadual da Pedra Branca era o maior problema do IEF. E eu fiquei surpreso, porque o Parque Estadual da Pedra Branca é um parque dentro da cidade do Rio de Janeiro, 4 vezes maior do que o Parque Nacional da Tijuca. Em vez de ver aquilo como uma grande oportunidade, eles achavam que aquilo era o maior problema do Instituto Estadual de Florestas. Mas por que que era? Ele era administrado com guardas florestais em volta, armados, para ninguém entrar. Sempre que a gente for gerir unidade de conservação desse jeito, vai dar ruim. Não tem como dar certo administrar parques assim. Ninguém valoriza o que não conhece. A gente precisa das áreas protegidas, das áreas planejadas, e a gente precisa que as pessoas visitem essas áreas. Então a gente precisa de investimentos, precisa de infraestrutura. Eu não estou falando de transformar os parques numa Disneylândia, mas os parques precisam estar à disposição das pessoas. E a forma mais eficiente de fazer com que as pessoas sintam, né, participantes, e que sintam que aquilo é um patrimônio coletivo que tem a ver com eles, é através das trilhas. Por isso o que a gente faz é fundamental. É fundamental para a economia, é fundamental para que a gente fortaleça as unidades de conservação como uma estratégia de proteção, mas também como uma estratégia de geração de renda, geração de oportunidades de emprego e também, né, de lazer, recreação para as pessoas que têm a oportunidade de visitar. Então nós estamos no caminho certo. Por isso, desde o começo, desde que conversei com Pedro, tempos atrás, me lembro quando a gente falava dos mosaicos, né, o primeiro mosaico que a gente conversou era em torno do Parque da Tijuca, e depois começamos a falar da Transcarioca. Isso tudo foi acontecendo, e eu estou vendo assim muito mais tração, como mobilização de pessoas. Olha quanta gente a gente tem aqui. A estratégia em torno das trilhas. E falar de trilha é falar de áreas protegidas. E como a gente falou aqui, nesse local aqui, agora, algumas palestras atrás, a gente tem um grande desafio, porque uma trilha de longo curso, ela não percorre só áreas protegidas, ela percorre também áreas privadas. E se a trilha
se o dono da área não perceber que a trilha vale a pena para ele, não vai ter trilha, gente. Por isso que a gente se reunir, a gente fortalecer essa instância que é o Congresso Brasileiro de Trilhas, fazer esse debate, discutir estratégias para que a gente consiga, né, fazer com que as pessoas percebam que a trilha vale a pena, a gente não vai conseguir. Mas eu tenho certeza que com a motivação de todos aqui, um conjunto de ideias que foram expostas aqui nesse nosso encontro, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Por isso, há uns meses atrás, né, quando o Pedro pediu para que Niterói sediasse esse primeiro congresso, a gente abriu as portas da cidade, né, e dissemos, olha, estamos à disposição. Aí surgiu, né, o interesse de Goiás trazer para cá esse primeiro congresso. E a gente, no mesmo momento, falou, não, vamos fazer em Goiás. A gente faz em seguida em Niterói. E vamos, assim, buscando as parcerias daqueles locais onde a gente tem o apoio político, tem a vontade política e tem o compromisso, né, de apoio para um evento como esse, para a gente ir fazendo essa ideia crescer. Então, já foi aqui anunciado, Niterói será a próxima cidade a receber, né, esse congresso de trilhas. Quero pedir para que o pessoal de Niterói que está aqui se levante também. Camila, você mora em Niterói, Camila. Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Vem cá, Amanda. A Amanda já estava incumbida de organizar em Niterói. Quando veio para cá, para Goiás, a gente emprestou a Amanda, que veio com toda essa motivação dela, com a capacidade que ela tem de empreender, e a gente teve esse belo encontro aqui. Eu queria agora só mostrar rapidamente, se puderem botar aqui a projeção, só um pouquinho desse convite para que todos possam visitar Niterói e estar conosco lá no próximo encontro. Pode passar, por favor. Ah, é aqui. Acho que eu passei direto aqui, como é que volta? Já descobri. Niterói é esse município aqui, no coração da região metropolitana, deixa eu sair da frente de vocês, no coração da região metropolitana do Rio de Janeiro. E, mesmo estando no coração da metrópole mais complexa do país, Niterói conseguiu, a partir de 2014, ter 56% do seu território protegido por unidade de conservação. É uma cidade com 515 mil habitantes, com vários índices muito favoráveis, é o 7º maior IDH, né, do país, o município mais escolarizado do país, segundo dados do INEP, que isso eram dados de 2000, mas deve estar ainda, né, à frente ou próximo entre os melhores do país. A 9ª cidade mais inteligente do país pelo Connected Smart Cities
e a primeira em governança, então vários mecanismos e instrumentos de governança e compartilhamento, né, das decisões. O melhor sistema de saneamento básico do Estado, nós estamos com 96%, né, de esgoto coletado e tratado. A sexta melhor cidade do Brasil e a primeira do Estado do Rio de Janeiro para investimentos e negócios. A sexta melhor cidade do Brasil e a primeira do Estado, né, do Rio, para envelhecer com saúde. Pelo 5º ano consecutivo, a primeira cidade do Estado e a segunda do país em limpeza urbana pelo ISLU, que é um índice divulgado lá em São Paulo. E 3 vezes nota máxima no ranking nacional de transparência do Ministério Público Federal. Uma cidade, é a cidade com o maior número de obras do Niemeyer depois de Brasília. Aliás, nós estamos aqui numa criação do Niemeyer. E com fortalezas, com arquitetura, né, contemporânea, moderna e também prédios históricos. Uma cidade, né, que, com praias oceânicas e com a Baía de Guanabara, essa é a vista do Parque Natural Municipal de Niterói, o Rio de Janeiro lá atrás. Patrimônio preservado, como eu falei, 56% da área do território é de área de preservação ambiental, área de proteção ambiental. Programa Niterói Mais Verde, né, um programa que foi criado em 2014, protegendo esses 22.500 milhões, né, de metros quadrados, o que perfaz esses 56%. Temos a enseada de Jurujuba, que vai ser a primeira parte da Baía de Guanabara a ser considerada despoluída em função de um programa municipal. Praias, né, com bandeira azul, como é o caso aqui da Praia do Sossego. Uma cidade, né, que com tradição dos esportes náuticos, dos esportes em geral, e do surf, e também a sua natureza, o seu relevo, tudo isso convida, né, para a prática desses esportes. Nós estamos implantando unidades de conservação, isso que a gente falou aqui antes, né, que a gente tem, infelizmente, né, uma dificuldade de implantar as unidades de conservação. Em Niterói elas estão sendo implantadas. Essa foto aqui é do Parque Orla, da Lagoa de Piratininga, Parque Alfredo Sirquis, com soluções baseadas na natureza para tratamento, né, da drenagem urbana, para reter sedimentos, reter nutrientes antes que chegue até a Lagoa de Piratininga. Então, é uma das medidas principais para conter, né, o processo de eutrofização da Lagoa de Piratininga. Então, isso está em implantação. Essa parte aqui do parque deve ficar pronto lá para agosto. Então, quando vocês forem nos visitar, isso já vai estar funcionando. E só esse projeto aqui de implantação desse parque são mais de 100 milhões de reais. Aqui também uma área protegida da cidade, que é a Ilha da Boa Viagem, que está toda em obras agora, a recuperação do patrimônio histórico. Esse é um programa que nós estamos desenvolvendo para fazer com que a sustentabilidade seja também um caminho para se resolver problemas sociais. Nós selecionamos 400 jovens nas comunidades com mais conflitos, com mais problemas de criminalidade, para que a gente pudesse... e eles recebem uma bolsa, recebem um apoio mensal para participar de programas de reflorestamento e programas profissionalizantes que a gente contrata junto ao SENAC. O programa de primeira infância que a gente está trabalhando, inclusive também com áreas verdes da cidade, ele é um programa, uma parceria com uma fundação holandesa,
que é esse programa chamado Urban 95. 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos. E que o objetivo é você trabalhar a cidade na escala de uma criança de 3 anos. Inclusive as áreas verdes, com naturalização dessas áreas, dos playgrounds e tudo, que seja menos cimento e mais espaço natural. As trilhas, né, já foi falado aqui em outros momentos aqui que a nossa equipe apresentou. Nós temos um guia de trilhas, né, de Niterói. São 45 trilhas, né? Você pode, através desse QR Code aqui, ter informação das trilhas que você quer, com todas as orientações e informações ao longo dessas trilhas, a interpretação da trilha. Temos várias alternativas também, né, de atividades ao ar livre, né, como está aqui expresso nessas fotos. Temos, né, os sistemas de pump track, temos a trilha de downhill, temos, enfim, vários equipamentos nesse Parque Natural Municipal de Niterói. E, né, o convite para que vocês visitem Niterói e venham participar conosco, né, do 2º Congresso Brasileiro de Trilhas. Muito obrigado, gente. Agradecemos muito, tenho certeza que todo mundo já está animado e pensando no próximo congresso. E eu queria passar a palavra para o Fabrício. Não, é um ato simbólico, não vou tomar o tempo de vocês. Novamente agradecer. Levanta aí, prefeito, vamos fazer um compromisso com esse povo. O Congresso de Niterói tem que ser melhor de Goiânia, galera. Aqui, simbolicamente passando as chaves e que esse congresso tenha vida longa. Vamos percorrer esse Brasil aí.